Introdução ao serviço social. A prática profissional com a professora Maria Suzete Miller Lopes. Olá, prezado acadêmico. Neste encontro vamos tratar da compreensão do que seja uma prática profissional e, em especial, a prática profissional do assistente social na atualidade. Para tanto, primeiramente devemos reconhecer que nela existe uma relação muito íntima e dialética com a teoria. Portanto, identifica-se aí uma unidade, teoria e prática. O serviço social atua nas relações sociais, a partir das contradições da sociedade capitalista na atualidade. Sua prática é definida a partir da identificação do seu objeto de intervenção, a questão social, em um contexto histórico. Vamos esclarecer aqui que falar de objeto de intervenção é definir sobre o que o profissional vai atuar, melhor dizendo, sobre onde sua prática vai incidir. Então, retomando, a questão social é o objeto genérico do serviço social, determinado a partir da relação conflituosa entre capital e trabalho, se constituindo como eixo gerador das desigualdades e da exclusão social, expressas nas situações sociais dos sujeitos históricos, ou seja, sobre as pessoas que vivem nesta sociedade. Portanto, nesta aula é essencial que façamos uma reflexão sobre a configuração da prática profissional do assistente social, possibilitando a você, acadêmico, compreender os elementos que a constituem como um processo de trabalho. É através da prática que o profissional faz o seu exercício profissional e é através dela que poderá se definir a imagem e a concepção que as pessoas têm ou fazem de uma profissão ou de um profissional. Portanto, é fundamental que você entenda que é o conhecimento que irá demarcar a identidade desta profissão. Não há prática profissional sem teoria, sem conhecimento. É o conhecimento que fundamenta, teoricamente, a prática profissional. Há uma relação íntima entre teoria e prática, pois é a teoria que define a intencionalidade da prática profissional, isto é, a que resultado quer chegar, constituindo-se nisto uma unidade dialética, dinâmica, aberta e rica. Guareschi afirma que a prática deve ser percebida como uma ação que transforma, muda ou simplesmente reproduz a realidade. Ainda refere que podem ser apontados diferentes tipos de práticas. A prática econômica, que propõe-se a transformar a natureza em valor de uso, gerados pelas profissões no mercado de trabalho. A prática científica, que propõe-se a transformar o conhecimento em ciência. A prática ideológica, que propõe-se a transformar as experiências vividas em subjetividades. Prática política, que transforma as relações sociais. Estas são práticas que se desenvolvem na dinâmica das relações em sociedade e são chamadas de práticas sociais. Traduzem e revelam o momento histórico em que se dão, bem como as formas das relações entre os sujeitos. Portanto, a prática social é diretamente relacionada ao momento e ao contexto histórico em que se dá, indicando as possibilidades reais de construção ou reprodução de conhecimentos. Assim, o profissional, ao fazer a reflexão sobre a relação teoria e prática, é imprescindível questionar-se sobre como pensar, muito antes do que pensar. Isto indica a apropriação de um método, um caminho que lhe permitirá agir sobre a realidade social e sobre as demandas sociais, ou seja, sobre as requisições sociais. Então,
Ao compreendermos que a relação teoria e prática é uma relação dialética, ou seja, em permanente construção, melhor identificaremos as exigências na incorporação de novos conhecimentos com vistas à realização de práticas que deem respostas às demandas sociais. Na atualidade, o serviço social se constrói em uma perspectiva de criação de espaços, rompendo com moldes de práticas tradicionais da profissão que se definiam por práticas assistencialistas e de caráter benevolente. A forma inicial do serviço social estava vinculada às ações de ajuda social, sem uma leitura crítica sobre as origens das situações sociais com as quais atuava, apenas com a intencionalidade de minimizá-las. Porém, avançou na releitura da realidade social, buscando aporte teórico para fundamentar sua prática, definindo e reconhecendo no campo das políticas sociais seu espaço de trabalho. Bem, agora é hora de você saber e compreender como o serviço social surgiu no Brasil. Foi na década de 1930, no auge do reformismo conservador, como base de um movimento social mais amplo, de bases confessionais, com a marcante presença da Igreja Católica. Pode-se dizer, então, que há duas concepções para o surgimento desta profissão. Primeira concepção, da ajuda. Segunda concepção, da divisão social do trabalho. Pela concepção da ajuda, o serviço social veio como uma atividade de caráter missionário, com a missão da justiça e da caridade, definida no seio do movimento da Igreja Católica, como profissão inscrita na divisão social do trabalho. Situa-se no processo de reprodução das relações sociais, reconhecida historicamente como atividade auxiliar e subsidiária no controle social. Isto é, serviu como uma estratégia de controle social a partir da necessidade de contenção do movimento organizativo do operariado brasileiro frente ao agravamento dos conflitos entre capitalistas e trabalhadores. Neste sentido, os poderes da classe burguesa, da Igreja Católica e do Estado uniram-se para criar estratégias de contenção da organização dos trabalhadores que clamavam por melhores condições de vida e de trabalho. Procuraram, assim, dar respostas às necessidades imediatas da população empobrecida sob a forma de auxílios materiais e ou de serviços sociais na intenção do controle social. Bem, agora você já sabe como se insere esta profissão aqui no Brasil. Também percebeu que é por causa destas duas concepções que ela carrega esta imagem de profissão de ajuda e das ações assistencialistas. Entretanto, prezado acadêmico, o serviço social nas últimas décadas vem procurando demarcar um novo perfil de práticas profissionais e, para tanto, identificou-se com a teoria crítica no materialismo histórico com a vertente marxiana, que possibilitou considerar a questão social como objeto de intervenção desta profissão e a prática do assistente social um processo de trabalho. Para você compreender melhor esta concepção, vamos ver o que encontramos na teoria marxiana. O processo de trabalho relaciona-se com as atividades humanas, as atividades que os homens realizam para a satisfação de suas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais, e com isto desenvolve suas capacidades, obtendo resultados, implicando em um processo de produção e de reprodução das relações sociais. Karl Marx. Então entendemos que o trabalho é a atividade desenvolvida pelo homem a partir do seu conhecimento, suas capacidades e habilidades, para que possa atender às suas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais. Ao produzir, o ser humano estabelece uma relação com a natureza,
mediada por outros seres humanos de forma consciente. Isto é o que diferencia o trabalho humano de outros tipos e formas de trabalho encontrados na natureza. O sistema capitalista de produção em que vivemos atualmente se expressa em formas concretas e objetivas no dia a dia das pessoas, exigindo destas o estabelecimento de determinadas relações e vínculos entre si. Estas expressões do capital são objetivadas socialmente por mercadorias, que têm valores agregados a elas, seja de uso, de tempo de trabalho, do homem, que motivam uma relação de troca pela própria necessidade de sobrevivência humana. Então podemos compreender que o homem produz necessidades que procura atendê-las, a partir de sua capacidade teleológica, ou seja, a partir de sua capacidade de projetar a finalidade de suas ações, desenvolvendo atividades através de suas capacidades e habilidades por sua força de trabalho. Entretanto, neste processo está implicada a quantidade de trabalho socialmente necessário, ou seja, a quantidade de trabalho que o homem deve empregar para a satisfação das necessidades humanas da sociedade capitalista. No sistema capitalista, o objetivo é a acumulação. Por esta razão, é que nesta sociedade apenas alguns acumulam bens e usufruem serviços, restando aos demais apenas vender sua força de trabalho. A capacidade do ser humano para o trabalho define a finalidade deste. Portanto, no processo de trabalho, o homem deverá definir sua matéria-prima, ou seja, o objeto sobre o qual voltará seus esforços, seu conhecimento e suas habilidades. Como fazer isto? Com o quê? Que caminho seguir? Existe neste processo de trabalho uma intencionalidade de agir sobre um determinado objeto, que é reconhecido nas situações sociais ou nos fenômenos sociais, a fim de obter um resultado. Bem, estas questões se referem aos meios ou instrumentos, habilidades, conhecimentos, estratégias que são necessários para se alcançar um resultado a que se quer chegar. Mas veja bem, os instrumentos são também criações humanas para a mediação entre o homem e o seu objeto de trabalho. Portanto, eles têm uma finalidade e exigem um conhecimento. Assim, todo o processo de trabalho realizado pelo homem constitui-se por 3 elementos: a matéria-prima, objeto, os meios, mediações, instrumentos e um resultado, produto final. Então, como já sabemos, o serviço social tem um processo de trabalho que se constitui em objeto. É a questão social, entendida como o conjunto das expressões das desigualdades sociais produzidas pela relação conflituosa entre capital e trabalho. Vamos fazer uma reflexão mais particularizada sobre a questão social. Nas primeiras décadas do século XX, a questão social era entendida como uma questão moral e religiosa dos indivíduos, muito antes de ser uma expressão das desigualdades sociais, econômicas e políticas. Assim, o papel social do assistente social era de educador e moralizador das classes subalternas, e este papel era definido nas práticas que desenvolvia. Atualmente, o papel social deste profissional é outro. Ele está implicado com a leitura crítica da sociedade, definindo-se como um articulador, potencializador e mobilizador das capacidades da consciência política dos sujeitos sociais, na medida em que estes se constituem como sujeitos históricos e de direitos. Meios. São os instrumentos utilizados no processo de trabalho, tais como o conhecimento, os recursos técnicos, os recursos materiais,
recursos organizacionais, recursos financeiros, entre outros. No serviço social, podemos exemplificar como instrumentos as entrevistas individuais ou coletivas, as visitas domiciliares, a documentação como os relatórios, estudo social, dossiês, etc. Além disto, a observação, escuta sensível, análise institucional e pesquisa, dentre outros. Produtos. São os resultados alcançados, aparentes e não aparentes, no processo de trabalho. Os resultados repercutem no processo de reprodução material da força de trabalho e na reprodução sociopolítica dos sujeitos sociais, o que possibilita efeitos socialmente objetivos e intencionais. Também é necessário informá-los sobre as dimensões do agir profissional, que fundamenta e define a prática profissional competente. A dimensão teórico-metodológica. Esta dimensão se expressa pela apreensão da teoria como um instrumental para realizar o movimento da apropriação do real e também desenvolvimento da prática. Esta dimensão deverá possibilitar a leitura crítica da realidade social, o deciframento das expressões da questão social como objeto do trabalho do assistente social, bem como estimular a criação de alternativas operacionais, criativas e inovadoras para as demandas sociais que se apresentam para a profissão. A dimensão técnico-operativa. Esta dimensão é viabilizada pela capacidade do profissional em manejar os instrumentais do serviço social, articulando-os com os processos de planejamento e administração da prática. São exemplos desta dimensão as técnicas de pesquisa, entrevistas, de abordagens individuais, grupais e coletivas, as estratégias das redes sociais, entre outros. A dimensão ético-política. Esta dimensão se expressa no projeto ético-político do assistente social, materializado pela Lei de Regulamentação da Profissão, Código de Ética do Assistente Social, diretrizes curriculares para a formação em serviço social. E ainda pelo reconhecimento da dimensão política que está presente na prática profissional e nos demais espaços que a categoria profissional ocupa. Estas dimensões devem levar o profissional a uma prática reflexiva, permitindo a socialização das informações e o fortalecimento dos usuários. Então, podemos concluir que é fundamental que a prática profissional do assistente social não se reduza ao desenvolvimento e aplicação de técnicas, mas deve demarcar uma prática fundamentada teórica e metodologicamente reflexiva, crítica e propositiva. As mudanças econômicas, sociais e políticas ocorridas na sociedade, principalmente nas últimas décadas do século XX, têm provocado diferentes necessidades na vida das pessoas. E na medida em que surgem novas necessidades sociais, são apresentadas novas demandas ou requisições às profissões. Mas afinal, o que são demandas? Demandas são solicitações, requisições técnico-operativas apresentadas aos profissionais pela sociedade e pelo mercado de trabalho. Em relação ao serviço social, as demandas são apresentadas normalmente pelos empregadores dos assistentes sociais e pelos usuários ou ainda identificadas por este profissional. Por exemplo, um usuário chega até um profissional, assistente social, em uma instituição e solicita auxílio financeiro para o pagamento de sua conta de luz. A partir desta requisição inicial, o profissional precisará identificar, através de instrumentos de intervenção, qual é o objeto nesse processo de trabalho, pois o auxílio financeiro é uma necessidade concreta e imediata do usuário, sem dúvida, mas desencadeada em consequência de uma situação social que está vivendo.
Esta situação poderá estar sendo provocada pelo desemprego do usuário ou da pessoa mantenedora do lar, pelo alcoolismo, pela dependência de drogas psicoativas ou até mesmo por conflitos familiares. Então, o desemprego, as relações fragilizadas, a drogadição expressam a questão social, o objeto genérico do serviço social. Portanto, o assistente social deve estar atento na identificação do objeto de sua intervenção, na demanda apresentada, para que não resuma sua prática em ações pontuais e imediatas, sem intencionalidade. Podemos ainda dizer que as demandas ou requisições não serão sempre as mesmas, pois representam as alterações que estão diariamente ocorrendo na sociedade e no mercado de trabalho e que envolvem as diferentes profissões. Como exemplo de novas demandas na atualidade, posso citar o prolongamento de vidas, ou seja, a longevidade, com as requisições de uma população de idosos que vem crescendo cada dia mais no Brasil. A drogadição e suas decorrências, a violência urbana, dentre tantas outras, que agravam a condição de vida das pessoas e que indicam o quanto o assistente social deverá estar preparado para desenvolver o seu processo de trabalho. Neste encontro, vimos o que se entende por prática profissional e como se configura a prática do assistente social como um processo de trabalho. Também aprendemos que a prática do assistente social deve ser fundamentada a partir de uma base teórica. A prática profissional está então calcada na dimensão teórico-metodológica, na dimensão técnico-operativa e na dimensão ético-política, a partir da teoria social crítica. Até o nosso próximo encontro.